Olá, olá, turma. Bem-vindos mais uma vez a mais uma aula de produção de jogos. Aqui é o professor Roque Anderson e hoje eu vou mostrar um pouco sobre como a gente move os objetos e qual a melhor escolha, se é rigid body, se é character controller. Então, aqui a gente tem uma cena, tá? Eu coloquei um plano normal, só coloquei uma corzinha nele. Aqui um plano inclinado também, só objeto plano também. Aqui eu coloquei alguns box, que eu escalonei eles para fazer uma escada. Aqui eu coloquei um box, marquei esse box como trigger, então por isso pintei de cor diferente para saber que esse objeto é do tipo trigger. E aqui tem dois rigid bodies, também só com componente rigid body mais nada. E aqui o nosso objeto de estudo. Então, esse cara vai ser o player e a gente vai escolher qual a melhor forma de fazer ele se mover. Então, aqui eu estou colocando um script vazio, coloquei o nome do script move, e agora a gente vai começar a trabalhar com ele. Primeira coisa, eu vou colocar nele um rigid body. Vou colocar o componente aqui, rigid body. Vou chamar o rigid body de RB. Vou pegar esse componente lá da minha lista de componentes. Então, quando eu dou um get component, eu estou fazendo exatamente isso aqui. Eu estou pegando um componente que vai estar na lista aqui e puxando ele para dentro do script. Então, vou adicionar aqui componente rigid body. Então, é como se eu estivesse fazendo referência para esse componente aqui dentro do script. Ele está com gravidade, eu vou fixar as rotações para ele não cair, para ele não rotacionar enquanto eu movimento. E pronto. Agora eu vou fazer a minha movimentação. Primeiramente eu vou pegar os inputs, vou colocar aqui um float horizontal para pegar o input get axis horizontal. Vou pegar meu input vertical, input.get axis vertical. Então, há diversas formas de fazer um objeto se mover. A forma mais simples, assim, sem usar componente nenhum, o objeto nem precisava ser rigid body para fazer isso, é usando o transform.position, que vai receber a posição atual dele, transform.position, mais um vetor direção. Então, eu vou criar um vetor direção aqui. Vector 3, direção, new, vector 3. Ele vai se mover horizontalmente em x, verticalmente eu vou colocar em z. Então, estou pegando esse vetor vertical e colocando na coordenada z. Para cima e para baixo, em y, ele não se move. Então, eu vou pegar essa minha posição, multiplicar, somar com essa direção. E agora eu vou também definir aqui um public float speed para definir uma velocidade para ele. Vou colocar por padrão aqui, vai ser 6. Vou multiplicar isso pela velocidade, para ele ficar com velocidade de 6 metros por segundo. E para falar que é por segundo, eu preciso colocar time.delta_time. Pronto, porque senão ele vai fazer a movimentação não por segundo, mas por frame, né? Uma vez que isso aqui é chamado todo frame. Esse loop ele repete. Muito bem, com isso eu já consigo mover meu personagem. Nessa situação, o personagem ele nem precisava ter o rigid body. Então, vou até tirar esse componente rigid body por enquanto. Vou colocar ele aqui mais para baixo um pouquinho. Colocar ele na posição 0, 0, 0, ok. Então, os objetos eles caem, meu personagem vai para um lado, para o outro, para frente, para trás. Reparem que eu não coloquei rotação nele, mas quando a gente faz translação, o nosso objeto ele atravessa os outros objetos. Não tem relação com física nenhuma e o nosso objeto também não cai, não tem gravidade. Então, ele se move para frente, para trás, para um lado e para o outro, também sem gravidade. Ou seja, o tipo de objeto GameObject simplesmente com colisor, ele não deve ser usado para transformações do tipo movimento. Todo objeto que só tem
colisor e GameObject, ele deve ser marcado como estático. Então, esse tipo de objeto não deve se mover. Então, eu marquei todos eles aqui como objetos estáticos. Inclusive o chão, né? E esse pezinho aqui também, né? Esse tapetinho que eu coloquei roxo, também coloquei como estático. Os demais objetos, os que se movem, a gente deixa como dinâmico, então não marca essa opção. Então, essa alternativa de fazer o objeto se mover com translação não é uma boa, no caso, para fazer personagens e outras coisas assim, uma vez que eles vão atravessar, né, os nossos objetos. É possível escrever essa translação dessa forma. Vou mostrar, apesar de a gente não usar isso desse jeito, vou mostrar como que a gente pode usar, mas a gente pode escrever assim, também de forma resumida, usando o método translate. O translate, eu passo a direção. No caso aqui, eu vou até mudar um pouquinho o formato o meu andar aqui. Eu vou fazer ele andar sempre para frente e, em vez de ficar andando só para um lado e para o outro, para frente e para trás, eu vou fazer ele rotacionar. Então, da mesma forma que tem um translate, também tem um rotate. Eu vou fazer ele rodar no eixo Y, colocar 60 graus, vezes, quando eu apertar para o lado, vezes time.deltaTime e pronto. No método translate, eu vou falar para ele andar para frente. Então, vou colocar vector3.forward, que quer dizer para frente, quando eu apertar a tecla vertical. Né? No caso, para frente ou para trás. E sempre multiplicar por time.deltaTime para ele não fazer isso por frame, sim por segundo. Agora eu vou ter uma movimentação um pouquinho mais interessante, que eu posso rotacionar meu player e andar para frente, para trás, e para um lado e para o outro. Então, aqui no caso, eu tenho... Deixa eu ajustar aqui, eu acho que está meio lento. Só confirmar, acho que o translate ele não precisa de multiplicar por delta time, ele já faz isso internamente. Não, preciso sim, a velocidade que está lenta mesmo. Ah, é porque eu não multipliquei por speed. Então, faltou aqui multiplicar pelo speed. Então, por isso que ele ficou com 1. Então, tá certo agora. Indica que é para frente. Indica que é de acordo com o teclado, né? Se isso aqui for para frente, ele vai retornar 1. Se eu soltar a tecla, vai retornar 0. Então, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, ele não anda. E se eu puxar para trás, né, apertar o botãozinho para trás, tanto direcional para trás quanto o S, né, no caso aí o WASD, então ele vai para trás pelo tempo e com uma determinada velocidade que eu tinha esquecido aqui. Vamos dar play. Então, nosso player ele rotaciona, anda para frente, para trás, para um lado e para o outro. Só que ainda ele entra dentro dos objetos, ele não interage com nada no cenário. Como eu disse então, esse modo translate ele não é bom para objetos que se movem, mas eu posso fazer isso interagir um pouquinho melhor, colocando o componente rigidBody. E eu vou colocar esse objeto como cinemático, né? Kinematic. Quando eu coloco isso, eu estou falando que ele é um rigidBody, mas ele se move com translação. Ele continua atravessando objetos, mas aqui eu tenho um rigidBody. Ele reage contra outros rigidbodies. Mas ainda esse tipo de coisa não serve para o meu player, porque ele vai entrar dentro de outros objetos do cenário. Colocar um objeto como cinemático e fazer translação com ele é útil para criar um objeto do tipo dinâmico, ou seja, ele se move, mas ele se move por animação. Olha só, esse bloquinho aqui, ele tem física, ele cai,
Mas eu não quero que ele se move pela física, eu quero que ele se move por animação. Marco ele como cinemático, vou aqui criar uma animação para ele, criar uma animação, vou chamar de bloco, coloco para gravar, vou mover esse bloquinho até aqui, vou colocar aqui no segundo para frente, eu vou mover esse bloquinho até aqui, então ele vai criar uma nova posição no bloco de acordo com o tempo. E lá no segundo 2, eu vou copiar a primeira posição e vou colocar ela aqui. Quando eu faço isso e vou dando play, o bloquinho se move para um lado e para o outro. Aqui no caso, ele não se move por física, ele se move por animação. Só que ele é um objeto físico porque eu coloquei ele como rigid body. Então, se tiver um outro bloquinho no meio do caminho, ele vai, de alguma forma, impactar esse bloquinho. Mas, lembrando, ele poderia atravessar a parede, ele poderia, né, não poderia ser um player, esse tipo de coisa. É bom para fazer uma plataforma, para fazer, né, alguma coisa, algum obstáculo que se move no cenário e o player não teria que interagir com ele. Voltando ao nosso player, então como que eu faço ele se mover de forma correta? Então, vou usar o componente rigid body que eu coloquei nele. Em vez de se mover assim, com translação cinemática, ele vai se mover com translação, pode se mover com translação, mas agora ele é rigid body. Eu vou marcar aqui para ele não rotacionar, para ele não cair, né? Beleza. Então, agora eu rotaciono pelo teclado e ele consegue, né, interagir com objetos do cenário. Ele consegue bater nessa escada aqui, ele não consegue subir a escada, ele consegue interagir com elementos do cenário, né? Ele empurra, ele consegue subir a rampa. Repara que ele tem todas as características de física, que se ele começa a andar, ele desliza, tá? Então tem coisas de física que mesmo, ele recebe o empurrão e tudo mais. Então, o rigid body ele funciona assim, ele consegue andar no cenário, consegue interagir com outros objetos. A gente pode criar também alguns recursos para detectar colisão. A partir do momento que eu tenho um objeto do tipo rigid body, eu posso chamar o método void onCollisionEnter. Na verdade, o método se chama onCollision. Aqui a gente coloca o estado da colisão. Pode ser enter, que é quando acontece imediatamente a colisão, stay, que é quando está em colisão, durante todo o processo de colisão ele executa esse código, e exit, que é quando ele sai da colisão, ele executaria esse comando. No caso, eu quero verificar somente quando ele entrar em colisão. Eu passo aqui collision. Essa informação vai pegar informações da colisão e do outro objeto, por isso que eu coloquei esse nome aqui. Posso colocar aqui um debug.log e eu vou pegar o nome do outro objeto que eu estou colidindo. Então, other.gameObject.name. Então, se eu colidir com alguma coisa, ele vai mostrar para mim qual coisa que eu colidi no cenário, o nome da coisa. Vou chamar esse bloquinho da escada de escada 1, que é o degrau 1 da escada. Esse é o bloco que se move, então vou colocar rigid body move. Esse aqui é o rigid body que não se move automaticamente, vou colocar parado. E esse aqui é a rampa. Rampa. E esse aqui o piso. A gente vê que ele colidiu com o piso e ele colide com o objeto que se move. Se ele subir na rampa, ele detectou a colisão com rampa. Então eu posso disparar eventos como coletar itens,
como bater em balas e etc. e tal. Então, aqui vocês vão perceber que quando eu entro no tapete, ele não colidiu. Esse tapete, eu marquei ele como objeto do tipo eTrigger. Esse trigger, normalmente, a gente utiliza com um objeto que não é visível, desligando esse Mesh Render. Geralmente para disparar algum evento, por exemplo, o personagem chega na frente de uma porta. Então a gente coloca um tapete imaginário na frente da porta e quando ele encostar nesse objeto, a porta se abre, por exemplo. Objetos do tipo trigger, eles disparam um outro tipo de evento, que não é o evento onCollisionEnter, e sim o void onTriggerEnter. E lembrando, tem um onTriggerEnter, onTriggerStay e onTriggerExit. Os parâmetros são collider e não collision e funciona da mesma forma. A gente pode pegar informações do objeto que colidiu e, por exemplo, imprimir o nome do objeto. Executando. Agora sim, ele entrou no cubo aqui, que eu vou chamar ele de tapete, né, para a gente ver que é o tapete. Então, se ele encostar no tapete, ele detecta colisão com o tapete. Muito bem, então a gente viu aqui as principais características do Rigid-Body. O problema do Rigid-Body é que ele tem algumas dificuldades, principalmente com relação à movimentação de personagem. Porque, como ele tem reação com física, ele costuma ficar preso, um pouco preso em cantos, tá? Justamente por causa de atrito. Então, ele não se move com muita fluidez em algumas situações. Isso vai depender, né, do tipo de jogo. Ele sobe rampa, mas ele funciona como se fosse física de verdade, né? Então, se eu colocar uma rampa mais íngreme aqui, esse objeto é estático, eu não consigo mover ele. Deixa eu tirar aqui. Se eu colocar uma rampa mais íngreme, ele não conseguiria subir direito e ele também não sobe escada. Para eu fazer ele subir escada, eu poderia colocar uma rampa sobre essa escada e esconder, né, a mesh da rampa. Mas seria uma rampa, não seria uma escada. Então, para resolver esses problemas de subir rampa, ficar preso em cantos e essas coisas, existe um outro tipo de objeto, que é o Character Controller. Vou remover aqui. Vou colocar Física, Character Controller. O Character Controller, ele se move não com Translate, ele até se move com Translate, mas vamos ver os problemas. Primeiro, ele não tem física, ele não tem gravidade, então já vou colocar ele no chão aqui para isso. Ele não está reagindo à colisão com o Rigid-Body. Ele está atravessando os objetos na cena. Ele detecta trigger, mas ele não detecta onCollisionEnter. E também não está subindo rampa, nem escada. Para que isso tudo funcione, eu tenho que mudar a forma dele se mover. Ele não vai se mover com Translate, ele vai se mover com... Deixa eu pegar o componente aqui. Character Controller, vou chamar de CC, a variável do Character Controller. Vou pegar aqui Character Controller, Character Controller. E aqui eu vou usar o Character Controller.move. O move, sim, eu não preciso passar aqui o time, delta time. Então o resto funciona da mesma forma. Vamos ver o resultado disso. Olha,
ele já detectou o movimento com o rigid-body. O rigid-body empurrou ele para cima, né? Então, vamos lá. Opa, se moveu rápido demais. Então, sim, preciso aqui do time.deltaTime. Então, ele se move. Tem um detalhe importante aqui. Para que ele se mova para frente direito, esse para frente, que como ele não está aplicando aquela translação, ele não está rotacionando esse vetor aqui. Para que ele pegue para frente do personagem, esse vetor vector 3, ele está pegando para frente no mundo. Então, do personagem, a gente coloca transform.forward. Deixa eu colocar a outra forma aqui, só para ficar bem claro. O transform.translate, a gente tem que passar vector3.forward vezes v vezes speed vezes time.deltaTime. Isso é a mesma coisa que isso, né? Esse aqui de cima é a mesma coisa desse aqui. Reparem que aqui, ó, eu passo o vetor do mundo, quer dizer, para frente no mundo. Aqui eu tenho que colocar o para frente do personagem, e esse transform é um componente do personagem que já vai estar sendo rotacionado. Então eu consigo pegar o para frente local do personagem. Deixa eu mostrar isso no cenário para fazer mais sentido. Esse aqui é o vector3.forward. Esse aqui é meu personagem. Aqui é o vector 3, o transform.forward. Se o personagem gira, o transform.forward, observe que aqui é do mundo. Se eu colocar aqui de local para global, repara que o vector 3.forward agora indica uma nova direção. Então é a direção para onde ele estiver apontando. Deixa eu colocar para cá. Então, voltar aqui, ó. Então, para frente seria para cá. Deixa eu colocar para rodar, vamos lá. Então, meu personagem se move, ok. Ele vai detectar o trigger, ótimo, o trigger enter funciona. Ele vai conseguir subir escada, rampa, aliás. Ele não tem gravidade, então ele não cai. Eu teria que ajustar isso aqui, colocar uma gravidade nele. Ele detecta colisão com escadinha. A escadinha aqui não está subindo. Existe um parâmetro aqui no Character Controller que a gente coloca qual o tamanho do degrau da escada. É esse aqui, Step Offset. Se eu colocar que a minha escada pode ter um degrau de 0,6, então ele consegue subir uma escada com um degrau de 0,6. A mesma coisa acontece com a rampa. Eu posso definir uma altura qualquer para a minha rampa, quantos graus eu quiser de inclinação, e ele vai entender que aquilo é uma rampa. Isso aqui é o grau de inclinação. Deixa eu falar que ele sobe rampa até de 80 graus. Então, a hora que eu pedir para ele subir ali, ele vai conseguir subir. O rigid-body não conseguia fazer esse tipo de coisa. Muito bem, mas ainda falta gravidade nesse objeto. Existe mais um método para fazer ele mover, que em vez de ser move, é simple move. E nesse caso aqui não vai o delta time. Esse sim não vai o delta time. E aí, colocando dessa forma, no caso do move, para a gravidade funcionar, a gente tem que fazer a gravidade na mão, tá? Então é interessante ele, principalmente se quiser simular pulo, esse tipo de coisa. Então pode ser usado o move e também, junto com ele, algum script que controla a questão do pulo. Então vamos lá, tem o meu player, ele se move agora, ele sobe rampa, subir rampa, só que agora ele desce a rampa, porque ele tem gravidade. Ele vai subir escada, se eu falar, né, que
porque o tamanho do degrau é suficiente, no caso, vou colocar 0,6. Ele sobe a escada, mas ele cai da escada também por causa da gravidade. Só que, como vimos até agora, ele não... Olha lá, ele vai ser empurrado pelo rigid-body, mas ele não interage com o rigid-body, olha só, ele não empurra o objeto rigid-body, não consegue empurrar, e ele também não reconhece o evento onCollisionEnter, ele só reconhece o trigger. Para resolver isso, a gente tem um outro método específico do Character Controller, que é o método onControllerColliderHit. A gente passa um controller collider, hit, order, e funciona exatamente igual aos outros. Então, o que eu posso pegar é as informações da colisão, por exemplo, qual o objeto que eu estou colidindo, para poder destruir, para poder fazer alguma tomada de decisão aí, se eu coleto o item, se eu morro ao encostar no item, esse tipo de coisa. E agora, quando eu encostar num objeto, e ele está encostando no piso o tempo todo, então ele está retornando que eu encostei no piso. Se eu encostar em qualquer outra coisa, eu estou encostando na escada, então ele detecta que eu encostei na escada, detecta que eu estou na rampa, então ele vai ficar rodando esse script o tempo todo que eu estiver encostando em algum objeto. Então, não é um tipo enter, né, mas ele executa diversas vezes esse comando aqui. E eu posso, inclusive, mover um objeto rigid-body dessa forma. Fazendo assim, se eu colidir com um rigid-body, eu vou tentar pegar esse objeto do tipo rigid-body. Vou falar order.gameObject.getComponent. Vou pegar o componente. Acho que é possível até ver se ele tem um rigid-body. Acho que ele consegue retornar o rigid-body se ele tiver. Se o objeto rigid-body, no caso agora, for diferente de null, ou seja, ele for diferente de vazio, então ele tem um rigid-body, eu vou pegar esse objeto e vou adicionar uma força nele. Essa força a gente pode pegar lá das informações da colisão, a informação de qual é a direção. Vou empurrar ele com um determinado speed e eu posso dar aqui que vai dar uma velocidade para esse objeto. Então, quando eu uso o add force, eu empurro um objeto que tem rigid-body. Isso eu podia ter usado aqui também, né? Lembrem-se que eu tinha pegado o rigid-body, para fazer o rigid-body se mover, eu também posso fazer assim, né? Rigid-body, como eu tinha pegado aqui o rigid-body, né? Colocar aqui add force e colocar aqui a direção que eu estou aplicando a força e aqui a força que eu estou fazendo ele se mover. Também funciona. O problema do add force é que o add force ele é como se eu estivesse empurrando o objeto, então ele pode não acelerar exatamente ao mesmo tempo. Então, imagine que a gente empurra um objeto, um guarda-roupa. Ele não toma uma velocidade exatamente no momento que você empurra. Ele começa a acelerar, como acontece com física. Para que ele mude a velocidade exatamente no momento que eu empurro, eu tenho que colocar esse parâmetro aqui, ó, mudar a velocidade instantaneamente. Então, também poderia ter sido usado isso aqui quando eu usei o rigid-body. O problema é que isso aqui não limita a minha velocidade. Eu vou estar adicionando força o tempo todo, então ele vai ficar cada vez mais rápido, como se fosse mesmo uma aceleração para um objeto. Mas como isso aqui vai acontecer só quando eu encostar no objeto, vamos ver como é que vai ficar. Então, eu tenho aqui minha cena, lembrando que quando eu encostava no rigid-body ele não se movia, então agora eu encosto nele, ó, eu consigo empurrar esse objeto. Então, meu Character Controller agora faz tudo. Ele sobe rampa, sobe escada, tem gravidade, tem check de colisão com o Collision Hit e tem check de trigger, se ele entrar em algum objeto que é do tipo trigger. Então,
todas as movimentações possíveis aí, né? Pelo menos as básicas que a gente consegue controlar. Então é isso, gente. Grande abraço. Até a próxima. Valeu!